Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Fidelis, canal Café de Dentro. Hoje eu vou estar passando aqui três excelentes fundos imobiliários que estão pagando mais que a renda fixa, mesmo com a taxa Selic a 14,75%. É isso mesmo que você ouviu. Então fica até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, estou aqui no site do Investidor 10, onde eu passo meus estudos, cálculos e análise, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixa o like, ative o sininho de notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para que a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a inscrição de vocês, hein pessoal? Bom, vamos lá, só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu passo aqui, como eu falei, são estudos, cálculos e análise. Então não pegue esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro, beleza? Bom, vamos lá. Antes eu gostaria de começar falando que nós estamos em um cenário onde a nossa inflação segue forte, ela está ali na casa dos 5%. Aí o que o Banco Central faz? Ele tem o objetivo de combater essa inflação alta. Nós temos uma meta de chegar ali à casa dos 3%, mas quando chega na casa dos 3%, ele ainda tem um limite, né? Essa inflação tem um limite, uma margem ali de chegar até os 4,5%. Aí o que o Banco Central faz para tentar conter essa inflação alta? Ele vai lá e eleva a taxa Selic. Na hora que ele eleva a taxa Selic, ele está tentando conter a inflação que está ali na casa, como eu falei, dos 5%. Aí quando ele levou essa taxa Selic para 14,75%, nós batemos a maior alta da taxa Selic dos últimos 20 anos. Uma taxa elevada nesse patamar só tinha chego ali há 20 anos atrás, ali em 2006, 2005, 2006 mais ou menos. Então, quando o Banco Central elevou a taxa Selic a 14,75%, nós batemos o recorde aí de taxa elevada a 14,75%. Aí o que os investidores muitas vezes não sabem, quando você vai lá e investe numa renda fixa, porque agora eu vou receber mais, tá ali 14,75%, eu vou ter um rendimento maior. O que ele não sabe é quando ele investe numa renda fixa, por exemplo, que vai de 0 a 3, ali de 3 a 6 meses, ele consegue ter uma taxa, né, porque você tem que pagar imposto, você tem que pagar para o governo quando você investe em renda fixa, você tem que descontar um imposto. Tem imposto de renda quando você investe na renda fixa nesses 14,75%. Aí eu falei, vocês conseguem uma taxa de 20 a 25% quando vocês investem de 0 a 3, depende do investimento que você faz na renda fixa. Aí quando você eleva mais o período um pouquinho mais, ali de 6 a 9, de 6 a 12, você consegue ali, como eu falei, na casa dos 18, 20%. Aí o melhor cenário é quando você estica esse investimento para mais de 12 meses. Aí quando você estica esse investimento para mais de 12 meses, você vai ter uma taxa ali que você tem que pagar de imposto de renda, no melhor cenário de 15% sobre esse lucro bruto, né, que são os 14,75%. Aí você tem que fazer a conta e descontar esse imposto desses 15% que você tem que pagar sobre o lucro bruto dos 14,75%. Aí quando você faz essa conta, faz essa conversão, o melhor dos melhores cenários que você conseguiria com essa taxa Selic elevada seria ali na casa dos 12,54%. Aí agora sim, quando você descontou o imposto, agora esse é o seu lucro líquido que você vai ter. Então são 12,54% no melhor dos cenários, beleza? Aí você vai virar para mim e falar assim, nossa, Hugo, mas tem fundos imobiliários que pagam mais de 12,54%? Vou falar assim, tem, e eu vou passar três excelentes aqui para vocês, beleza? O primeiro que eu quero passar é o Mana 11. Eu vou passar três fundos imobiliários de papel para vocês, porque os fundos imobiliários de papel, quando essa Selic está alta, eles se beneficiam bastante com as dívidas que eles têm, eles vão arrecadar mais por conta dessa taxa, né, de Selic alta, de inflação alta. Então eles vão se beneficiar bastante por conta das dívidas que eles fazem, e com isso eles se tornam mais atrativos porque eles vão estar distribuindo maiores rendimentos. Aí o Mana 11, da Amanat Capital Hedge Fund, ele é como eu falei, como ali no nome dele, ele é um hedge fund. Que é isso? Ele é um fundo imobiliário multi-estratégia, que ele vai investir em diversos ativos imobiliários aí do mercado financeiro. Antes de eu passar ele para vocês aqui, eu vou entrar no relatório gerencial para vocês verem o objetivo de um fundo imobiliário hedge fund. Aqui no relatório gerencial deles, tá lá o objetivo do fundo. O Manat Hedge Fund F2, ele tem por objetivo auferir rendimentos mediante a aplicação de recursos em ativos de cunho imobiliário como CRI, FI, FIDC imobiliário, ações imobiliárias, cotas de SPE, imóveis e outros títulos imobiliários, conforme descrito na política de investimento detalhada no regulamento. Então, ele é um fundo imobiliário que vai estar ali se camuflando em vários ativos financeiros. Ele é muito estratégico, como eu falei, então ele se torna um pouco mais arriscado por conta dessa exposição que ele tem em diversos ativos
imobiliários, beleza? E olha lá, ele está pagando nos últimos 12 meses 14,17%. Ele está quase chegando aos 14,75%. Mas lá na renda fixa, esse é o lucro bruto. Quando você desconta, você chega no melhor cenário 12,54% de lucro líquido. Aqui não, aqui é os 14,17% de lucro líquido. Lembrando que os dividendos que os fundos imobiliários pagam, eles são isentos de imposto de renda. Então, tudo que você ganha é para você. Beleza? Então, ele está cotando a R$ 8,80, um PVP de 0,96. Isso indica o quê? Que ele está 4% descontado. Porque quando o fundo imobiliário está cotando a 1, ele está no seu preço justo. E abaixo disso, ele está sendo descontado. Isso para fundo imobiliário de papel é excelente. Eles têm que estar exatamente abaixo do seu preço patrimonial para eles estarem bem atrativos, abaixo do seu preço justo. Beleza? Então, ele está com 4% descontado, uma liquidez diária de 946,25 mil, uma variação nos últimos 12 meses de 4,76%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no Mana 11, hoje teria R$ 1.253,56. Aqui é a rentabilidade real do Mana 11, isso é importante ver, porque porque os fundos imobiliários eles são para isso, eles são para distribuição de dividendos e rentabilidade, porque para quem não sabe, eles são obrigados a distribuir no mínimo 95% dos seus lucros para os seus cotistas. Então eles têm margem de valorização nas suas cotas, ainda mais, eu não vou falar aqui agora, mas dos fundos imobiliários de tijolo que tem essa capacidade de valorização das suas cotas, mesmo sendo uma margem menor, sendo uma margem pequena, mas ele mesmo assim tem uma margem de valorização nas suas cotas, porém os rendimentos que eles pagam todos os meses são caminhões de dividendos por conta desses 95% que eles são no mínimo obrigados a distribuir para os seus cotistas, beleza? Então ele está aqui com cotas emitidas de 37.536.129, ele está com valor patrimonial de 343,65 milhões. Então ele investe em ativos financeiros, ativos imobiliários muito bons, muito bom mesmo para ter esse valor patrimonial de 343,65 milhões. Aqui uns índices de comparação do Mana 11, do IFIX, do IPCA. Ele está ali nos seus 20,05%, ele perdeu apenas do CDI nesse momento, beleza? Então, descendo aqui, vocês conseguem dar uma olhada no yield por mês. Ele vem distribuindo mais de 1% no mês, ele vem distribuindo 1,25% todos os meses. Ele está ali com uma distribuição de 0,11 centavos por cota. Nesse mês ele está com um yield, como eu falei, de 14,17%. Isso é muito, isso é sensacional, que é o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 16,81%. O atual já está na casa dos 14,17%. Bastante coisa, é um gráfico de dividend yield muito bom, quase constante ali, mas elevado. Olha lá, o Mana 11 ele pagou o total de R$ 1,25 nos últimos 12 meses. Como eu falei, um gráfico quase constante, um gráfico excelente, elevado. E aqui a Datacom, que ele faz ali um anúncio dos seus dividendos no final do mês, ele faz o pagamento ali quase no final do mês, ali, né, no dia 22, 23, 24, e ele paga esse rendimento. Ele vem pagando 0,10 centavos, mas a partir do mês 12 do mês passado ele voltou a pagar 0,11, então vem distribuindo bastante. Na verdade aqui no mês 3 e no mês 2 ele pagou 0,10 ainda, então ele fica ali balançando entre os 11 e 10, beleza? Então ele distribui bastante dividendos, é muito bom. Ele vai fazer o seu pagamento no dia 20/5, para quem tinha o Mana 11 lá na Datacom, vai receber esse 0,11 centavos por cota. E aqui é o simulador do Magic Number do Mana 11, ó. Ele tá o valor atual da cota de 8,80 e o último valor pago de dividendos por cota é 0,11, então vocês teriam que ter aproximadamente 80 cotas para gerar esse efeito bola de neve, porque com essas 80 cotas você já receberia R$ 8,80 e compraria uma nova cota do Mana 11, e assim vai rodando, vai girando a bola de neve. Então 80 cotas vezes o valor atual da cota, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 704 investidos no Mana 11 para gerar esse efeito bola de neve, beleza, pessoal? Então aqui, um fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas aqui, segundo os investidores do Investidor 10. Aqui tem um relatório gerencial que eu falei, vale a pena entrar, vale a pena olhar, lá tem o objetivo, como eu mostrei o objetivo para vocês, tem um portfólio, tem várias outras coisas legais sobre os fundos imobiliários que o próprio relatório gerencial traz, beleza? Então aqui tem outra comparação da média do tipo de segmento do setor. Aqui tem as últimas notícias sobre o Maná, que eu sempre falo, é importante ler as notícias também para ficar por dentro de onde vocês colocam o seu dinheiro. Não é recomendação de compra e venda de ativo financeiro, mas saber onde vocês estão colocando o dinheiro de vocês é muito importante, é muito bom. Tirar 1 horinha, 2 horinhas ali para vocês lerem as notícias, o relatório gerencial dos fundos imobiliários que vocês têm é muito importante, beleza, pessoal? Então, o segundo fundo imobiliário que eu quero passar para vocês é o VGIR11. VGIR11 da Valora
É um fundo imobiliário muito bom também, é um fundo imobiliário de papel, que diferentemente do Mana 11 e do próximo fundo imobiliário que eu vou passar para vocês, ele não é hedge fund. Ele é apenas um fundo imobiliário de títulos e valores imobiliários, que eu vou entrar aqui no relatório gerencial para mostrar para vocês. Aqui o Valora, o VGIR 11, ele tem como objetivo o quê? O objetivo está aqui do lado, ó. Esse é um relatório gerencial diferente, né? Varia de gestora para gestora, mas o VGIR 11 ele tem objetivo. O fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados e recebíveis imobiliários, os CRIs, conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então, diferente do Mana 11, o VGIR ele não tem uma exposição tão grande quanto em outros ativos imobiliários. Então, ele se torna um pouco menos arriscado que o Mana 11 e o próximo fundo imobiliário que eu vou passar para vocês. Então, voltando aqui, ó, o VGIR 11, lá, ele está pagando 13,57% nos últimos 12 meses, pagando acima dos 12,54% que eu falei para vocês. Então, lembrando que isso aqui é isento de imposto de renda, isso aqui é o lucro líquido que vocês vão receber direto na carteira de vocês, ó, no bolso de vocês, isento de imposto de renda. Ele está cotando ali a R$ 9,59, ele está abaixo do seu preço justo, como eu falei, ele está ali a 0,98, 2% descontado, uma liquidez diária de 6,03 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 13,49%. Muito bom mesmo esse fundo imobiliário. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGIR 11, hoje teria ali aproximadamente R$ 2.018,95 com o VGIR 11. Aqui é a rentabilidade real do fundo imobiliário, então isso aqui é excelente, vale a pena olhar, vale a pena ver a rentabilidade. Aí aqui, ó, o fundo imobiliário ele está com 101.276 cotas emitidas, um valor patrimonial de 1,42 bilhão. Então ele tem ali, ó, investimentos, né, no seu portfólio, na sua carteira, excelentes em CRIs, e isso traz um valor patrimonial excelente para o fundo imobiliário. Então é uma gestora que faz uma gestão muito boa de diversos fundos imobiliários que eles têm. A Valor é muito boa. É uma coisa que eu falei no outro, mas ó, nesse 248.581 número de cotistas tem o VGIR 11, para vocês terem uma noção, no fundo imobiliário muito queridinho pelos investidores aí na bolsa. Então, ó, em comparação dele com os outros índices, nesse aqui, ó, o VGIR 11 ganhou de todos os outros, ele está ali na casa do 36,03%. Vale a pena ficar de olho nisso. Aí descendo aqui para vocês verem, ó, outro fundo imobiliário pagando um yield acima dos 1% no mês. Ele está pagando 1,25%. Está ali, ó, com 0,12 centavos por cota de distribuição. Como eu falei, era 13,57% de dividendos isentos de imposto de renda. O dividend yield médio nos últimos 5 anos de 15,45%. O atual já está na casa dos 13,57%. Outro gráfico muito bom, outro gráfico excelente. Aqui, ó, ele pagou um total de R$ 1,27 nos últimos 12 meses. Outro gráfico maravilhoso. Aqui, ó, a Datacom dele, ele faz a Datacom no meio do mês ali, ó. Quase no meio do mês ali, varia entre o dia 10 e o dia 14 do mês que ele vai fazer, e ele faz o próprio pagamento no final do próprio mês, como vocês podem ver. Então, ó, ele fez a Datacom dele, né, no dia 13 de maio desse mês, e vai fazer o pagamento no dia 20 desse mês também, o valor de 0,12. Ele vem variando ali, ó, entre 0,10 centavos e 0,12. Então, o fundo imobiliário que distribui excelentes dividendos, como eu falei, está pagando acima dos 12,54% da renda fixa. Então, aqui, ó, a fórmula do Magic Number dos fundos imobiliários. O valor atual da cota de R$ 9,59, o último valor de dividendos pagos por cota 0,12, vocês teriam que ter aproximadamente ali, 80 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 80 cotas, vocês já receberiam os R$ 9,59 e comprariam uma nova cota e rolaria essa bola de neve. Então, 80 cotas vezes o valor atual da cota, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 767,20 investidos no VGIR 11 para gerar essa bola de neve excelente que os fundos imobiliários trazem todos os meses para os seus cotistas. Então, aqui é outro fundo imobiliário que recebeu nota 5 estrelas, outro fundo imobiliário muito bom. Aqui está o comunicado, o relatório gerencial, como eu abri ali para vocês. Eu falo sempre que vale a pena olhar aqui uma comparação, né, uma informação do valor patrimonial do VGIR 11, que é um fundo imobiliário excelente. A Valor é muito bom, uma gestora muito boa mesmo. E aqui comparando o VGIR 11 com a média dos indicadores de outros fundos imobiliários. Beleza? E aqui tá as notícias que vale a pena ler, vale ficar por dentro das notícias. E antes de eu passar o último fundo imobiliário, eu gostaria que vocês deixassem no comentário se vocês têm esses fundos imobiliários na carteira de vocês, se vocês gostam de fundos imobiliários, se vocês gostam deles, se vocês não têm, se vocês pensam em colocar eles na carteira de vocês, se vocês gostam de outros que tá batendo os 12,54%, deixem aí nos comentários que nós vamos conversar
também, beleza? E o último é um que eu gosto bastante, que é o VGHF11. Esse eu tenho na minha carteira, eu gosto bastante, como eu falei, da Valora também, só que esse é hedge fund, esse é muito parecido lá com o Mana 11. Ele é um camaleãozinho aí que ele se camufla no meio de vários ativos imobiliários. Então, um fundo imobiliário que investe em diversos ativos imobiliários e ativos imobiliários muito bons. Eu vou abrir aqui o relatório gerencial para mostrar para vocês, ó. Esse daqui, ó, vai ser igual o outro layout porque é a mesma gestora da Valora ali que eu falei. Então, aqui está o objetivo do fundo, que ele tem como objetivo investimento em ativos-alvo: ações imobiliárias, debêntures imobiliárias, participações em SPE imobiliária, cotas de FIP imobiliário, cotas de FIA imobiliário, CEPAC, cotas de outros fundos imobiliários, CRI, cotas de FIDC imobiliário, letras hipotecárias, letras de crédito imobiliário, letras imobiliárias garantidas e outros títulos imobiliários em conformidade com os critérios de elegibilidade definidas na política de investimento. Então, como vocês podem ver, ele é aquele camaleãozinho maravilhoso que ele vai estar ali dentro de vários ativos imobiliários, de vários setores ali de ativos imobiliários. Porém, tem que tomar cuidado com isso. Como ele é multi-estratégia, né, igual eu falei aqui para vocês, né, um hedge fund, ele se torna extremamente arriscado em comparação a outros fundos imobiliários de papel que são ali apenas em CRIs, em letras hipotecárias. Então tem que ficar ligado nos hedge funds, por eles serem multi-estratégia, eles se tornam um pouco mais arriscados. E olha lá, 13,86%. Então, pagando acima dos 12,54%, lembrando que esses 3,86% é lucro líquido isento de imposto de renda direto no bolso de vocês. Então, ó, VGHF cotando a R$ 7,70, o PVP abaixo de 0,91, então outro fundo imobiliário excelente, sendo descontado abaixo ali do seu preço justo, que é o que é importante para os fundos imobiliários de papel. Aquela liquidez diária de 2,54 milhões, uma variação nos últimos 12 meses de menos 0,39%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGHF11, hoje teria ali aproximadamente R$ 1.394,93. Aqui está a rentabilidade real do VGHF11. Aqui, ó, um fundo imobiliário de papel que tem ali, ó, cotas emitidas 164.721.672. O valor patrimonial altíssimo também, como eu falei, a Valora, né, a gestora, faz uma gestão excelente de todos os fundos imobiliários que ela tem. Olha o valor patrimonial desse também, ó, na casa dos 1,39 bilhão. Ele tem um número de cotistas de 397.428 mil cotistas. Então, é um fundo imobiliário queridinho aí na Bolsa de Valores. Muita gente gosta desse fundo imobiliário, muita gente tem na carteira pessoal, muita gente investe no VGHF11. Então, ó, comparação com o IFIX, CDI e o IPCA, o VGHF11 está ali na casa dos 9,53%, ele não ganhou do CDI, também não ganhou do IFIX, então tem que ficar de olho nesse índice também, apesar dele ser um fundo imobiliário muito bom, ele, em comparação com os outros índices, ele não está batendo de frente. Mas, ó, dividendo de útil no último mês, 1,17% acima do 1% também. Eu passei 3 fundos imobiliários aqui, que se vocês estiverem na carteira de vocês, lembrando que não é recomendação de compra nem de venda de ativo financeiro, mas se vocês estivessem na carteira de vocês, 3 fundos imobiliários, vocês estariam recebendo acima de 1% no mês. Isso é excelente. Vocês estariam recebendo nesses 12 meses acima dos 12% no ano. Isso aqui é excelente, né? Se você juntar o ano inteiro. Então, será que não vale a inscrição de vocês aqui no canal? Será que não vale deixar o like, ativar as notificações e compartilhar para mais pessoas? Estou passando aqui 3 fundos imobiliários excelentes para vocês baterem a renda fixa, bater esses 14,75%. Então, eu gostaria de pedir essa ajuda para vocês. Estou ajudando vocês, me ajudando, e a gente vai se ajudando e vai crescendo a comunidade aí cada vez mais e mais, com bastante respeito. Então, ó, 0,09 centavos por cota distribuiu, como eu falei, dá esses 13,86% no ano. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 17,92%, o total já está na casa dos 13,86%, então ele tem outro gráfico excelente, outro gráfico muito bom mesmo. Aqui, ó, o VGHF11 pagou um total de 1,09 nos últimos 12 meses, então ele vem, ó, pagando constantemente todos os meses o mesmo valor, só ali no mês 9 de 2024 que ele caiu para 0,08, mas todos os meses ele costuma pagar 0,09 por cota, para vocês ficarem ligados aí na distribuição dele. Então ele faz a data no final do mês, e ele já paga no começo do mês seguinte. Nesse valor que eu falei, ele costuma sempre estar ali na casa do 0,09 só, ali no mês 9, que ele pagou 0,08, mas aí já voltou para 0,09 e vem distribuindo bastante rendimento aos seus cotistas. Eu sou um dele, inclusive. Como eu falei, deixa aí nos comentários se vocês são cotistas desses fundos imobiliários que nós vamos conversar. Então, o valor atual da cota de R$ 7,70.
O último valor pago de dividendos por cota é 0,09, então vocês teriam que ter aproximadamente 86 cotas para gerar o efeito bola de neve. Com essas 86 cotas, vocês já receberam 7,70 e comprariam uma nova cota. Eu já estou gerando meu efeito bola de neve com o VGHF11, e vocês? 86 cotas vezes o valor atual da cota, vocês teriam que ter aproximadamente ali R$ 662,20 investidos no VGHF11 para gerar esse efeito bola de neve sensacional que os fundos imobiliários trazem. Então aqui, ó, outro fundo imobiliário 5 estrelas, mais fundo imobiliário de papel excelente. Eu passei aqui 2 fundos imobiliários hedge fund e um que não é hedge fund. Então são sensacionais, que estão distribuindo ótimas rentabilidades. Aqui os comunicados, como eu falei, vale a pena entrar. Eu mostrei ali só o objetivo do fundo no relatório gerencial, mas vocês conseguem ler detalhadamente eles lá. Aqui só uma informação sobre o valor patrimonial do VGHF11 e aqui uma média de comparação com o tipo e segmento do VGHF11. Beleza? E aqui tá as últimas notícias. Então, pessoal, era isso que eu queria passar para vocês, mostrar para vocês que tem fundos imobiliários que pagam a mais da renda fixa, para vocês ficarem ligados na renda fixa. Não é só porque ela tá ali, nossa, 14,75%, que eu vou lá e vou colocar meu dinheiro e vou ganhar esses 14,75%. Não, tem que ficar ligado que tem imposto de renda a ser pago ao governo, que vão ser os seus parceiros ali se vocês investirem na renda fixa. Vocês têm que descontar esse imposto de renda e fazer os cálculos a partir daquele investimento que você está fazendo, né? Dependendo do período, aí vocês vão ter a porcentagem que vocês têm que pagar e tem que fazer as contas para saberem o valor exato, o valor líquido que vocês vão receber a partir daquele investimento na renda fixa, beleza? Tem que saber fazer isso aí. Então não se esqueça, o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento. Eu vou deixar outros vídeos aqui embaixo para quem quiser ter outros estudos e outras análises. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, deixar o like e compartilhar o vídeo para mais pessoas, para a nossa comunidade crescer cada vez mais e mais. Então era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!